Acredito que sempre, né, Tadeu? Eu acho que eu nunca vou nas mesmas pessoas e hoje, infelizmente, eu vou ir numa pessoa que muitas pessoas já foram. Vou dar manipulador pro nosso amiguinho Arthur. Arthur é uma pessoa que eu me identifico muito aqui dentro, principalmente pela trajetória, por a gente ter opiniões muito fortes e às vezes essas opiniões não serem tão bem interpretadas. Só que a questão do manipulador pro Arthur, eu sinto como uma forma estratégica. Tem muita coerência no seu jogo. Acho você muito, assim, não pode usar aquela palavra, né? Mas eu acho você muito bom no que você faz. Você é muito top. Só que, por exemplo, vou citar algo que aconteceu. Acredito que nenhuma verdade absoluta. Eu não sou dona da razão, assim como ninguém aqui é. Acredito que eu possa, sim, falar as coisas do meu ponto de vista a partir do que eu vejo e do que eu escuto. Principalmente por eu ser muito próxima do Lucas e o Lucas ter muita liberdade para falar completamente tudo comigo. Acredito que, sim, que eu fiquei muito à parte do que aconteceu relacionado ao Lucas. E ontem, principalmente quando você quer colocar ele numa situação altamente difícil e delicada dentre os meninos, porque até então eu entendo o Pedro estar magoado, estar chateado por ser indicado, até por causa das aproximações, até por causa da aproximação de ambos. Mas aí quando você tenta trazer o Lucas como uma pessoa, né, altamente traidora, isso e aquilo, por simplesmente sondar, e eu entendo também a sua decepção, eu entendo também a sua decepção e entendo também a sua mágoa. Acredito que eu, no seu lugar, sim, também talvez me sentiria ferida, mas eu também acho que não é só o seu ponto de vista, igual você quis colocar ele só por causa que realmente os meninos já estavam eufóricos com ele, você aproveitou um pouco dessa situação para já colocar um pouco também da sua tristeza e frustração ali e colocar ele numa situação ainda mais delicada ainda, e eu não achei legal, e principalmente quando você fala, mas você não sabe as outras páginas. Eu não preciso saber de outras páginas, eu preciso saber exatamente do que eu vejo, até porque eu não sou uma máquina para estar aqui como as câmeras vendo tudo. Eu sou uma pessoa digna de erros e de falhas, assim como qualquer outra, e assim como o Lucas mesmo. E acredito que, a partir do que eu vejo, do que eu escuto, eu posso sim me posicionar. E quando eu digo que em momento nenhum ele foi fazer uma artimanha, foi fazer uma estratégia, criou ali um contexto gigantesco para poder votar no Thiago, porque eu participei de cada detalhe. Ele virou e falou, eu tenho essas opções, eu vou saber quem as pessoas vão votar. Acredito que ele foi um pouco infeliz até em usar o meu nome ao chamar o Eli, mas, independentemente dele ter sido um pouco infeliz nesse quesito, acredito também que ele não foi uma pessoa ardilosa em pegar e criar uma artimanha para votar no Thiago, porque ele estava no pensamento como uma possibilidade. Então a gente conversou, aí eu já estava por dentro do que estava acontecendo, era uma possibilidade, ele queria verificar qual seria a real contagem dos votos, para que ele não tivesse o voto dele aqui jogado fora e tivesse um posicionamento dentro do jogo. Mas logo depois, quando chegou na festa, assim como chegou na festa e aconteceu o fato de você simplesmente mudar o seu pensamento por algo que aconteceu relacionado a mim, e você falar, não vou votar na Natália, etc., por causa disso e disso e disso, você teve seus motivos, ele também mudou o pensamento dele na possibilidade, porque não era certeiro, era uma possibilidade de votar no Thiago. Ele mudou essa possibilidade, por quê? Por causa de você, pelo carinho que ele sente por você, por querer estar ao seu lado. Então, acredito que, assim, você é uma pessoa, assim, bacana, mas às vezes você manipula, assim, muito as palavras, tentando se sobressair. Não acho isso errado. Acredito que aqui dentro da casa é isso mesmo, porque a gente precisa sobreviver, mas eu acho, assim, que você deveria ter um pouquinho até de cuidado. Outro fato também que eu levanto, e já falei isso, inclusive, com você. Você virou para a Laís e falou assim, eu já fui em 3, vamos ver. Já fui em 3, já bati em 3. Então você falou isso. E depois eu expliquei pra ela. Não importa o que você explicou, importa o que você falou. Porque você aqui disse várias vezes que não importa qual era a decisão do Lucas, importa o que ele fez. Então, o fato do que ele fez é o que está importando. Então, é isso que está importando aqui também. Você bateu e falou, eu já bati em 3. E por que eu falei isso? Mas foi o que eu te disse, indiferentemente.
deixa a Nath terminar. Tá bom. Indiferentemente, você falou, e eu falei, Arthur, só tenha cuidado com a sua arrogância e prepotência. Não é porque eu e você fomos em 3 que a gente vai no 4º, no 5º e vamos voltar. A gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente fala e se posiciona aqui dentro. Então, é somente isso. Como eu digo, não é nenhuma crítica, na verdade eu acho que é até um toque. Acredito que você ser manipulador aqui dentro é uma estratégia sim boa, porque você não faz isso, como Lina falou, uso até das palavras dela, de maneira nenhuma incumbida, escondida de ninguém, você é muito transparente nas coisas que você faz, mas quando é com os outros, você, tenta amenizar um pouco, entendeu? Porque com você ameniza e com o outro você pesa mais. Ontem não achei bacana o que você fez, principalmente com o Lucas, e principalmente por você gostar tanto dele, eu acho que você poderia ter deixado a situação do Pedro com ele, etc., ficar aflorada e depois, em um outro momento, chamar ele de canto e conversar com ele. Posso falar, Tadeu? Fica à vontade. Bom, primeiro que você está falando sobre manipulação, você está manipulando uma situação... Não, maneira... eu falo do que eu vi. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, ele não foi, como eu já disse no meu momento de fala, ele não foi lá ver quem as pessoas iam votar. Ele foi lá e disse quem ele gostaria. Ele mesmo já falou. Ele chegou, ele foi saber com quem... e depois de perguntar Tadeu, agora e de é meu momento saber... de fala, Tadeu. Depois de perguntar e saber, ele disse, eu prefiro ir com o Thiago até o momento, antes de vocês terem a conversa na festa. E nós somos seres humanos, ninguém aqui tem uma verdade absoluta e todos aqui temos o direito, sim, de mudar de opinião e não só mudar, o tempo todo. Assumir que erramos. Podemos, não, nós podemos. Agora eu peço que você deixe o Arthur concluir. A gente pode mudar de ideia o tempo inteiro. Isso eu falei pra ele. O problema não é ele ter mudado de ideia. O problema é ele não ter vindo falar comigo que ele mudou de ideia. Mas o que você gostaria não é o que é. Não dá pra falar. Eu não consigo falar. Pô, você falou pra caramba, não deixa eu falar. O problema não é ele mudar de opinião. Ele pode mudar de opinião. Isso não é nenhum problema. O problema foi ele não ter vindo falar comigo em nenhum momento. Bem. Eu fui falar com ele na cozinha sobre isso. Lucas, não sei se ficou claro pra você sobre o que eu falei do PA. Em nenhum momento eu quis dizer que 20 mil reais não era importante pra alguém. Tudo bem. Não tem nada a ver com isso. Eu Tudo falei bem. com ele ali, eu e ele. Quando a discussão foi lá para a sala e tomou uma outra proporção, todo mundo Tudo estava bem. falando. E quando eu fui te interromper, ali eu falei, Natália, você não sabe do que você está Tudo falando, bem. você não sabe de todos os acontecimentos. A gente tinha um combinado, um acordo. Tudo bem, e eu Simples sabia do assim. acordo. E com relação ao fato dele ter falado, sondado, é o seguinte, o que eu acredito é, quando a gente quer falar sobre jogo Tudo com alguém, bem. a gente chama a pessoa e a gente fala, mano, vamos falar sobre isso aqui? Vai pra um lugar, vai pra academia e conversa. A maneira como ele fez, chamar o Eli, falar que você tá chamando ele, Tudo bem. quando chega ele, chega lá, finge que tá mexendo nas roupas pra falar, isso é uma coisa que me incomodou. Tudo Se bem. você não tá fazendo nada de errado, por que você tá fingindo algo? Tudo bem. Esse é o lugar, Peraí, Lucas. esse é o lugar que eu achei estranho. Esse é exatamente tudo o ponto. bem. Com relação ao ponto que você falou, que eu disse pra Laís, que inclusive eu já tinha conversado com a Laís ali, e segundo ela, Mas ela a gente tinha tá entendido. falando sobre o fato, igual você falou com a Slow. Exatamente, É o fato. sobre o fato. Eu só respondi ao que ela me falou. Ela falou Vamos sobre no aguentar paredão, a então. E você consequência. falou, já bati em 3. Então, Exatamente. beleza, Foi eu isso. falei, já Foi bati em exatamente 3. desse Só jeito. que em várias outras conversas que eu tive, Mas a gente eu tá falando disse... sobre esse Não, foco, assim como tá no você meu trouxe momento só de o fala, foco. tá no meu momento de fala. Em nenhum momento eu disse que eu era invencível, que eu podia bater em qualquer paredão, que eu ia voltar, que eu nunca ia sair do programa. Em nenhum momento eu disse isso. Só que aqui dentro a gente tem que se apegar em algumas coisas. Eu, infelizmente, fui no paredão 3 vezes. E graças a Deus, e graças ao público que votou muito, eu voltei. É a única coisa que eu tenho pra me apegar. Então, quando ela vem e me alfineta e fala assim, que você aguente as consequências agora, quem é ela pra falar sobre consequências? Eu aguentei um monte de consequências na minha vida o tempo inteiro. E quando eu entrei aqui, eu aguentei várias consequências. Então, a minha resposta foi diante do que ela falou pra mim. Eu não virei do nada pra ela e falei assim, eu já fui em 3 paredão, vamos ver quem vai. Vamos eu e você. Em nenhum momento aconteceu isso. Já te Nenhum disse, momento aconteceu Só isso. pra gente finalizar esse assunto Mas eu te pedi da desculpas Laís. quando eu falei das consequências, eu te pedi desculpas ali. Isso, várias eu também. vezes. Eu achei que você tinha entendido porque eu te Não, expliquei mas dos eu 3 só- paredões, sim, o que sim. eu tinha falado, e você levantou esse tema aqui de Só novo. falando O que eu queria Só expressar pra você, que finalizando você esse assunto falou da isso, Laís. entendeu? Mas a Você gente falou, tinha já voltei de conversado lá, 3. você disse que tinha entendido, Laís. Inclusive, Só você chorou finalizando- lá. Só Porque finalizando não foi o por causa assunto da disso. Laís. Já Não te foi por causa disse disso, foi isso e outra repito. coisa. Não, mas você Só disse que toma tinha cuidado. entendido. Você disse que você tinha Nada entendido. a ver com esse assunto. Você não disse que tinha entendido? Nada a ver com esse assunto. Você disse eu ou não entendi disse? outras coisas que tu falou, Não, das você não entendeu consequências. sobre o negócio dos Das 3 paredões? Você não consequências. entendeu? Você falou que tinha se apegado a As isso. consequências. Você não As entendeu por que eu consequências. falei dos 3 paredões?
Lá, quando eu te expliquei, Agora, eu continuo só achando que de vez em finalizando. quando você usa Só isso, eu continuo finalizando achando sobre que você usa isso. isso, de A vez em gente já quando. conversou, eu já te disse, só toma cuidado com essa autoconfiança. Finalizando o assunto do Lucas. Eu entendo você estar magoado, mas quem sou eu para cobrar o que eu quero do outro? É o que eu disse, já disse Não é o que até eu quero, para é o que outras foi pessoas. combinado. É o que foi combinado. Não só o não que é é o que eu quero, combinado, é o que eu combinado. quero, o que eu espero. O que você espera e o que você quer são expectativas suas. Não. Aqui eu tô Foi pra um combinado. simplesmente Eu postar falei a minha pra ele o que eu postura. esperava dele E é isso, e ele Tadeu. falou pra mim o que ele Obrigada. esperava de mim. Ele virou pra mim e disse, eu espero nunca me decepcionar com você. Tudo eu falei, bem. você não vai se decepcionar porque meu jogo E é você coerente. se decepcionou e ele disse, por quê? Porque ele e não ele foi disse, até você, não, mas e ele em disse, momento eu só nenhum quero que você tramou seja algo pra leal você a mim. ou pra o Thiago. O que foi? Eu estou falando que você se decepcionou com ele. Porque ele quebrou um combinado. Porque ele simplesmente não foi até você falar o que ele estava pensando. Exatamente, Ok. exatamente. Ok, mas ele não Exatamente. quebrou combinado Ele não foi nenhum leal. com Você você. sentiu assim. Ele não Mas eu votou não no votei no Thiago, Thiago, ele cara. não Não é questão sobre articulou votar ou não nada. votar. Pô, mas que combinado é esse que eu não... Ué, Ele é não questão de que quebrou. a gente É o que eu tô te falando. combinou A que a sua gente ia se expectativa proteger está e proteger frustrada as diante pessoas do que você que era a Slo e o faria, Thiago. não diante do que ele fez, entendeu? O que a gente combinou de noite não É muda o isso. que aconteceu Muito antes, obrigada, cara. Tadeu. Eu acho... Ô, Tadeu, só porque o meu nome foi citado, quando eu fui chamar o Eli, tinha um monte de gente na mesa. Eu poderia chamar, Eli, vamos lá fora conversar? É isso. Ou, pô, Eli, Nath te chamando. Bicho, vocês estão Cara, faz muita Vocês estão diferença. transformando um E chamado, ele uma brinca coisa assim maquiavélica. normalmente, por eu Foi conhecer, brincadeira. Pô, Eli, Nath te eu chamando pra gente entendo. conversar sobre jogo. Pô, o Para próprio de Eli achou transformar estranho. isso. O próprio Eli achou Pô, mas estranho. tá, se ele achou estranho, tudo bem, ele tem o então, direito foi só eu disso. que achei, eu pô. achei que foi uma brincadeira. Pô, vamos não ali que... foi uma brincadeira. Assim, pô, foi, A gente já realmente... conversou várias vezes sobre realmente o jogo. foi muito triste várias isso vezes que eu a gente, fiz. várias vezes a gente Realmente, conversou sobre o jogo e a gente, isso quando é queria trair. falar só eu e você, Pô, o você que acha a que gente foi fala? traição? Pô, irmão, vamos lá na academia, vamos lá fora, vamos falar. Não é assim que a gente fala? A gente nunca fingiu que cara. tava fazendo uma coisa Pô, que E tudo não bem, outra mas não foi coisa, maquiavélico isso, ele Arthur, brinca assim pelo com a amor de Deus. gente. Então, por eu conhecer ele e por eu saber que ele é uma pessoa que brinca assim, eu não levei isso na maldade. Foi o que eu Exatamente, disse. cara. Para as Pelo amor pessoas de isso Deus. pareceu infeliz. Mas eu, por conhecer, conviver e principalmente conversar muitas coisas com ele, eu entendo que não foi por maldade. E quando eu digo que ele não articulou, porque desde antes, até de conversar com ele, a gente já estava conversando há muito tempo sobre as possibilidades, porque realmente o jogo está afunilando. Aqui tem pessoas que a gente ambos gostam muito e a gente estava falando, tais pessoas a gente não votaria. E aí aí ele simplesmente foi perguntar e depois ele falou, não, porque eu gostaria. Ele teve a conversa com você na festa, o pensamento dele mudou. Tanto que ele chegou pra mim e falou, Nath, ó, meu voto vai em tal pessoa. Aí ele foi O jogo certeiro. dele era comigo, porque Nath. então era A gente tinha possibilidade. combinado, era eu e ele, Independente, todas as ele nossas não conversas. fez nada pra quebrar. Ele simplesmente Tá bom, pensou. essa é a sua opinião, a minha opinião é outra. Aí, e é isso. exatamente. Acabou.